noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Gente, que maravilha! Hoje nós teremos uma live, creio que simplesmente incrível. Gente, a gente está na edição de número 123 e hoje a nossa convidada é ela, é a Cláudia Daia. Gente, quem será essa mulher? Vamos ver, gente. Muito boa noite. Eu sou a Nicássia Osório e estamos aqui para mais uma live do Sarau das Artes. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito boa noite, Luciana Malon. Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Cadê você, Luciana Malon? Ai, Cláudia entrou, hein, Luciana? Boa noite. Que Boa noite, gente. Tá me escutando direitinho? O noite. pessoal de casa tá me escutando direitinho? Eu pergunto porque o Instagram é meio sapeca, né? Às vezes tira o som da gente, né? E tá me escutando todo mundo aí? Fala aí na parte de comentários. Olá, eu estou ouvindo muito bem. A nossa convidada entrou quase que instantaneamente. Olá, Cláudia, seja muito bem-vinda. Boa noite. Como é que tá o áudio aí? Estão me escutando bem? Para mim tá ótimo. Vamos ver o Eu que sou o eu, o pessoal pessoal de de casa casa. está Tem que dizendo. perguntar pro pessoal de casa. O pessoal de casa tá escutando as três aqui? Fale aí pra gente na parte de comentários, porque o Instagram é muito sapeca, né? Ele é pronta. É Boa verdade. noite, minhas queridas. É um privilégio poder estar aqui hoje. O prazer é todo nosso, não é isso, Luciana? Gente, Sim, seja bem-vinda. Muito Luciana, e melhor obrigada. que a própria Cláudia, para dizer quem é ela, quem é você, Cláudia. Diz aí pra gente. Bom, gente, primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito feliz hoje de estar tendo essa oportunidade de dividir com o público de casa um pouquinho aí sobre a minha carreira. Eu quero dar uma boa noite para a Luciana Malon, para você. É a Anne Cássia. Ana Cássia, é um prazer estar aqui. Bom, hoje eu quero contar um pouquinho para vocês sobre algo que as pessoas almejam muito, que é o cheiro do sucesso. É isso que eu venho trazer para o meu público nessa noite, o cheiro do sucesso. Muito bem, olha que vitalidade essa mulher, Luciana, tá vendo aí? Que Estou força! vendo, ela faz vídeos incríveis e ela tem um programa de lives virtuais na Rádio Web Amor e Vida, onde ela entrevista artistas. Muito bem. Gente, assim, de qualquer forma, já dei boa noite, mas quem está entrando agora, boa noite novamente para os que vão ficar, para os que vão continuar, para os que vão ver depois. Gente, é sempre um grande prazer. E a gente está no mês Mulher, né? E mais, assim, a revista pensou tão bem, Luciana, de ficar trazendo mulheres para contarem as suas histórias. E a gente está aqui com ela, com a Cláudia, essa mulher incrível. Eu tive olhando, assim, o material dela e, assim, eu tenho assim uma noção pequena, eu quero conhecer de fato, Luciana, quem é a Cláudia. Cláudia, então assim, você mora onde? O que que você está fazendo? Fala aí pra gente, né, Luciana? A gente quer saber. Bom, gente, a Luciana teve aí o privilégio de estar ao meu lado. A gente está fazendo um trabalho artístico aí na Rua 15. Já já eu vou chegar nesse ponto, vou contar para vocês, mas eu vou me apresentar então. Eu sou a Cláudia Daia Rainha, moro aqui na Vila Guaíra. Eu sou empreendedora, trabalho aí no ramo do vestiário de moda feminina, né? E também eu sou a apresentadora do programa Cheiro do Sucesso da Rádio Amor e Vida. Sou atriz, sou influenciadora, sou modelo e agora, atualmente, estou aí em parceria com a Luciana Malon, desenvolvendo a parte da comédia, a parte do marketing exclusivo e a parte da publicidade aí na capital ecológica do Paraná. Um trabalho bem diferenciado aí na Rua 15, em frente ao Bondinho. Essas são algumas informações aí sobre a minha carreira e vocês podem estar perguntando aí também no decorrer da entrevista. E a gente estende também um convite para todos que estão nos assistindo, não é, Luciana? Luciana, para que eles possam também
tirar algumas dúvidas e ou então curiosidades a respeito da Cláudia. Não é isso, Luciana? Sim, e tá bem divertida. Ela é uma pessoa divertida, uma artista divertida que traz um humor nas suas entrevistas, então é muito interessante. Muito bem. Ô, Cláudia, assim, eu estive vendo o teu Instagram, gente, e eu convido vocês também a segui-la, né? Eu vi algumas coisas, você é uma mulher muito divertida, muito espontânea. Meu Deus, quantas mulheres que gostariam de ter o privilégio, né, de conhecer você. Então, assim, é uma honra para todos nós aqui da revista estar com você aqui. E eu já te pergunto, conta pra gente como é ser detentora de tantas habilidades criativas e ainda ter tempo para colaborar com outros artistas. Fala pra gente. Bom, essa é uma pergunta muito fácil. Eu apenas tenho multiplicado os talentos e os dons que Deus me deu. E eu acredito que o sucesso, ele tem que ser compartilhado com outras pessoas, independente de ser artista ou não, o sucesso, ele tem que ser compartilhado. E a minha missão é inspirar pessoas. Muito bem, inspirar. Ô, Luciana, eu vejo sempre aqui algumas passagens suas com a Cláudia. E aí, o que que você tem a acrescentar com relação a ela, ao trabalho que ela vem desenvolvendo? E são tantas habilidades. Fala aí pra gente. É Sim, eu conheci a Cláudia porque eu participei de uma revista que a Adriana tinha. Eu não lembro sobre o sobrenome dela, é Adriana Marinho. Ela tinha uma revista de cultura, Coruja Cultural. Daí eu participei de uma entrevista que a Adriana fez comigo sobre aquela música. Prefiro a minha senhora natural, não quero fazer demonização facial. E daí nessa mesma revista tinha a Cláudia de capa. Né? Tava assim, Cláudia da Rainha, a estrela do mundo fashion curitibano, que falava do fato dela ser atriz e dela ter um brechó também. Achei interessante. E daí as pessoas, né, falaram assim para mim, você tem que fazer parceria também de humor, né? Porque você é muito engraçada, mas você tem que fazer parceria com uma outra artista que também seja alegre, espontânea, né? Que vá para o humor também, porque o público ele está carente de humor, porque drama, desgraça já tem um monte, o público precisa rir. E daí eu entrei em contato com a Cláudia, daí eu apresentei ela, né? Falei do trabalho dela para Mari Cruz, que é a dona da revista Amor e Vida, e falei que a Cláudia poderia ter um programa, né, virtual de entrevistas, né, nessa rádio. E a Mari conversou com a Cláudia, daí a Cláudia está com esse programa, O Cheiro do Sucesso, e nós duas, né, sextas às tardes, estamos fazendo assim especiais, né, sobre a cidade de Curitiba. E uma sexta a gente dançou juntas, né? Nessa última sexta a gente entrevistou uma árvore de Páscoa da Casa China, não uma árvore, as pessoas que curtem a árvore de Páscoa, e também uma feira de inovação. E nessa sexta a gente vai gravar especial de lendas curitibanas, os lugares de Curitiba que tem lendas, porque eu sou autora do livro Lendas Curitibanas, a gente grava dia 28, porque dia 29 de março é aniversário de Curitiba, seria uma homenagem. Tudo bem, muito bem. Boa noite, Luciana. Muita gente entrando aí, a Joana está por aqui, a Andréia, muita gente passando, muita gente ficando. É isso aí, gente. A gente está aqui pela revista Sarau das Artes, edição número 123. Mês especial mulher, né, Luciana, né, Cláudia? A gente tem que ouvir um pouco da história das mulheres, ver as histórias de superação, ver o que não ficou resolvido, tentar ver, né, entender, ouvir e tentar aprender, né? Ou aprender mesmo, né, Luciana? Sim, né? A gente vai sempre trocando experiências, a gente chega lá. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eu vou abrir um parêntese aqui. Eu olhando o Instagram da Cláudia, daí ela disse que ela costuma também entrevistar muito, pessoal, ela entrevista muito. E ela disse que não gosta de roteiros, né, Cláudia? Eu vi. É algo bem inusitado, mas é o seguinte, como a Mari Cruz, ela entregou esse programa nas minhas mãos, eu senti a autoridade de inspirar outros apresentadores, quebrando os padrões. Eu vim para quebrar padrões. Eu não sou uma apresentadora
comum. Eu sou fora dos padrões. Então, ela entregou esse programa na minha mão e falou: o programa é seu, você comanda o programa. Aí eu falei: ah, é? É assim? Você tem certeza? Aí eu comecei a desenvolver o cheiro do sucesso. Eu comecei a receber inspirações do alto e eu comecei a colocar em prática isso para emocionar não somente o público, porque a minha missão não é só emocionar o público. A minha missão ela vai muito além. A minha missão é emocionar o próprio artista. Você já imaginou você conseguir me emocionar com essa entrevista? Se você conseguir me emocionar com essa entrevista, o público está ganho. Então foi isso que eu trouxe. Não é que eu goste de roteiros, eu posso até seguir roteiros, mas como ela deu carta branca para mim, eu falei, é o momento de eu fazer o que eu sempre sonhei, que é quebrar padrões. Afinal de contas, eu sou uma estrela. Muito bem, eita, que maravilha! Quebrar padrões, a mulher é uma estrela. Que maravilha, assim, é tão bom a gente encontrar pessoas com esse alto astral, com essa, sabe, essa força, essa vontade de viver, né, Luciana? É assim, a gente percebe que a alegria dela, sabe, ela externa, ela joga para fora, ela contagia, ela ilumina, né, Cláudia? Assim, eu fico muito feliz e o privilégio de estar aqui conversando com você, juntamente com a Luciana Malon, na revista Sarau das Artes, porque abriu esse espaço, esse leque para a gente conhecer pessoas como você, Cláudia. Isso é maravilhoso, é gratificante, sabe? E assim, ainda no parêntese, que eu fiquei curiosa, Luciana Malão, porque ela disse que os roteiros, ela não segue muitos padrões, vamos dizer, do roteiro, mas ela disse que até no supermercado, pessoal, ela vê assim uma fruta e vai no entrevistado imaginando como seria ele através daquela fruta. É isso, mais ou menos, Cláudia? Será que eu entendi direitinho? Exatamente. Um minuto antes da gente começar essa entrevista, eu já estava pronta. Mas daqui a pouco veio, bum, uma inspiração. Você precisa dizer para o público quem você é. E eu estou aqui na minha loja, no meu brechó, com licença. Tá, fica à vontade. Olha, Eu gostei dos sapatos, da decoração em cima, é bem original. Então, sim, aí o que eu fiz? Eu vi isso aqui na minha loja. Eu falei, eu preciso falar sobre isso. Essa é a Cláudia Daia Rainha. É aquela que ilumina ambientes. É aquela que brilha dia e noite, noite e dia. Então, hoje, quando eu estava me arrumando, passando uma maquiagem para fazer parte do programa, eu falei, ou a apresentadoras vão se assustar comigo hoje, ou o público vai se assustar. Eu vou me aproximar da câmera agora e vou mostrar para você como eu estou realmente, porque eu acho que você não viu realmente como eu estou, mas agora você vai ver. Olha aqui, olha o meu rosto. Consegue ver sim, o brilho? sim, Consegue detectar o brilho que tem aqui no meu sim, rosto? sim, Olha, olha quanto brilho. sim. Então eu disse para o meu esposo, ele disse, mas por que tanto brilho? Porque elas precisam enxergar que o brilho está na pele, está na essência da Cláudia Daia Rainha. Então hoje eu me inspirei na estrela, porque eu sou uma estrela, eu sempre serei uma estrela, eu sempre vou brilhar. Muito Obrigada. bem. Olha, quantas mulheres era para estarem aqui, né, Luciana? Vendo assim, essa autoestima, essa força, essa garra, essa vontade, gente, é demais. Essa mulher inspiradora, Luciana. As pessoas que estão passando, que estão ficando, venham, gente, passem em aviãozinhos aí,
Vão passando aí para as pessoas poderem conhecer uma mulher estupenda, maravilhosa, uma estrela que brilha dia e noite. É isso que a gente quer. Porque a gente está cansado de padrões, né? Cansado de seguir normas e regras. E, na verdade, ela diz que chorar não. Tem que chorar de alegria, né, Cláudia? Olha, viver, jogar alegria para fora, para contagiar o ambiente. Não é isso, Luciana Malon? Eu gostei do penteado anos 60. Exatamente. Eu queria falar sobre esse É, penteado. A Luciana é se muito chamava bolo de detalhista. noiva. Naquela época, esse penteado se chamava penteado bolo de noiva. Agora me É. pergunte, quem fez esse penteado? Quem fez? Fui eu que fiz esse penteado. Eu disse para o meu esposo, hoje eu preciso fazer um penteado como eu nunca fiz em minha vida. Eu preciso fazer um penteado de rainha. Então eu mesma elaborei esse penteado, porque domingo os salões são fechados, e eu mesmo fiz esse perfil exclusivo, as pérolas, porque uma rainha tem que usar pérolas, diamantes, joias. Então hoje eu estou mostrando para o público quem realmente eu sou. Uma rainha com braceletes, tenho também essa pulseira que eu ganhei aí da Luciana Malon, que está me trazendo muita sorte. Então, gente, o recado que eu tenho para deixar para as mulheres de casa é que elas têm que ser rainha na Terra. Viver como uma rainha, ainda que você não seja rainha. A rainha tem que estar dentro de você. Para você poder inspirar outras mulheres a ser feliz. Muito bem, gente. Eu queria passar só meia hora do dia contigo, porque eu tenho certeza que essa luz, sabe, irradia, sabe, Cláudia? Irradia. Cláudia, assim, uma pergunta. Atualmente, você faz uma personagem, Vanessa Almeida, uma repórter sensacionalista, no filme Gospel Vivian, do diretor Jairo Romão. Conta pra gente sobre esse trabalho e como se deu a sua produção. Fala aí pra gente, que eu peguei só uma palhinha lá, mas eu quero entender melhor. Fala aí pra gente. Gente, esse foi um presente que Deus me deu. Eu sou atriz em formação, há pouco tempo estou aí em desenvolvimento como atriz, mas eu conheci o diretor Jairo Romão numa entrevista sobre a cantora Madonna. Eu sou muito fã da Madonna. E eu estive num hotel e o diretor Jairo Romão era que estava fazendo aí toda essa entrevista. E eu estava sendo entrevistada, e eu falava sobre a Madonna, aquela coisa toda, sabe? Para mim foi um prazer falar sobre a Madonna. E eu conheci o Jairo Romão, e depois de um tempo, depois de um ano mais ou menos, eu fiquei sabendo que ele estava fazendo aí, dando início aí a esse curta-metragem, o filme Viva, um filme gospel, um filme que fala de fé, de amor. Então eu entrei em contato com o Jairo Romão e disse, eu quero participar. E imediatamente ele me recebeu super bem. Ele falou, Cláudia Daia Rainha, eu já tenho o papel certo para você. Então ele me deu esse presente aí, com a inspiração de Deus, que é uma repórter sensacionalista, que é algo que tem muito a ver comigo, porque eu sou repórter, eu faço bastidores da fama, eu estou envolvida com programas de apresentação, então, para mim, essa personagem, ela veio assim a calar com aquilo que eu sempre quis, que é a ponte da comunicação. Eu estou indo muito bem. Inclusive, dia 30, agora, no domingo, eu estarei em gravações. Vai ter uma cena de um casamento. E do curta-metragem, que já foi, já está no YouTube, agora nós já estamos gravando o longa-metragem, que estará nos cinemas. E está sendo um sucesso, está tendo grande repercussão. O meu papel entrou como um papel pequeno, mas agora está crescendo, gente, porque a minha visibilidade nas redes sociais é muito grande. A Luciana, que está aí junto comigo aí nessa parceria, ela sabe qual é a influência da Cláudia Daia Rainha nas redes sociais. Uma mulher que traz a alegria, que traz o cheiro do sucesso, que traz a prosperidade para a vida das pessoas. Muito bem. Luciana Malon, por favor.
Isso, eu achei muito interessante, porque é o filme, né, que fala assim de doação de sangue, né, da religião da criança que passa mal, doar sangue, não. Então ele é um polêmico, mas a parte da Vanessa é a parte que traz humor, né, que traz alegria um pouco pro filme. É uma parte mais leve. Então vai ser muito interessante. Vou querer ver esse filme no cinema. Aí Com eu também, com certeza. certeza, com certeza. Eu acho assim uma palavra Oi, assim diga. muito, eu acho assim uma palavra assim muito, vamos dizer, audaciosa, a questão do cheiro do sucesso. Pois é, e tem uma história sobre isso, eu queria contar para você. É sobre isso. Eu queria que tu falasse aí pra gente o que é esse cheiro do sucesso. Fala dessa história, fala aí pra gente, por favor. É- olha, você como apresentadora, você sabe que todo artista, ele tem um bordão, com certeza. Se você não tem o seu, está na hora de você pensar e fazer. Todo artista ele tem que ter um bordão. E o cheiro do sucesso, ele é um bordão que veio até a mim, é um bordão criado por uma inspiração divina. Um dia eu estava em minha loja e eu perguntei para Deus qual era o meu talento, que ele me revelasse. Então eu sentada aqui de frente para a loja, olhando para o céu, de repente eu senti um vento muito forte em meu rosto e uma voz como de um trovão dizia: você a partir de hoje será uma grande artista, uma rainha, e levará sobre a terra o cheiro do sucesso. Então, o que é esse cheiro do sucesso? É uma energia que move para aqueles que acreditam no sucesso. Você acredita no sucesso? Acredita? Eu acredito, eu acredito, Então você tem o cheiro do sucesso. eu acredito. E esse cheiro do sucesso é algo que veio para me entregar para as pessoas que acreditam no sucesso. Então é um bordão, é uma inspiração divina e é uma energia que veio do próprio Deus para mim entregar para aqueles que sonham e acreditam que podem tirar os seus sonhos da gaveta e começar uma nova história, uma história de sucesso, uma história de motivação, uma história de sonhos, porque nós estamos aqui para viver o cheiro do sucesso. Oh, oh, agora você me pegou. E quando as mulheres e quando as pessoas, no geral, não conseguem, não conseguem, porque você recebeu uma inspiração divina. Que lindo. Porque eu creio que tudo, se você entrega na mão de Deus, funciona. Quando elas Mas não conseguem, elas têm que assistir pessoas como você, como a Luciana e como eu, porque nós fomos escolhidas para inspirar elas. Então, quando elas não conseguem, elas têm que ficar na frente de um celular e assistir uma entrevista como essa, uma live como essa. Ela tem que assistir quem vai empurrar ela para o sucesso. Ela não pode ficar assistindo joguinho, não. Ela tem que assistir e escutar pessoas que falam sobre o sucesso. é o sucesso, muitas vezes, as pessoas podem achar, né, Luciana Marlon, que vamos dizer, conseguir algo, coisas muito além, que de repente não está dentro da sua realidade. Mas pelo que a Cláudia passou, ela vive a realidade, ela vive a realidade, concretiza essa vivência e acaba influenciando. Tô errada? Bom, exatamente isso. O sucesso não são uma mansão, carros luxuosos, não são contas bancárias recheadas. Não, muitas pessoas têm isso. E elas não Sim, são felizes. O sucesso, ele tem que estar dentro de você. Por um exemplo, hoje eu estou aqui dando essa entrevista para você. Para mim, essa entrevista é um sucesso. Você já imagina
Há quantas semanas que eu estou me preparando? Mais de uma semana para dar essa entrevista. E agora estou aqui diante das câmeras, milhões de pessoas me assistem. Cheiro do sucesso, eu já sou um sucesso. E quem está me assistindo agora já é sucesso também. Então, o sucesso, ele está aqui dentro. Quando ele está dentro, para distribuir para fora é muito fácil. É aquela coisa que diz assim, nada me abala, nada me atinge, se eu estou bem comigo mesmo, eu posso voar. É sobre isso, né, Luciana Malon? Diz aí pra gente, Luciana, acrescenta mais alguma coisa sobre essa questão do sucesso, porque ela foi muito expressiva e descritiva na fala dela. É o sucesso, não é adquirir E um por falar carro, em sucesso, eu não, gosto muito às vezes da entrevista. esse auto-amor, autoestima, essa vontade de viver, de passar para as pessoas sentimento, emoção, razão, aprendizado. Eu creio que seja isso. Então é por isso, Cláudia, que tu trouxe essa estrela. Essa estrela já está dentro de você. É a tua alma. A tua alma transcende. Ela passa esse brilho, essa espontaneidade que faz com que a gente, eu vou olhar aqui, achei interessante, eu vou ver o que eu tenho de que eu posso extrair dessa mulher, né? Que a gente vê que é completa em muitos sentidos profissionais, né, Luciana Malon? Isso, e também é uma coisa interessante é que ela sempre faz uma sobremesa com uma fruta no finalzinho da entrevista, né? Teve uma que foi com pêssego, uma vez outra foi com banana. Então ela adocica também. Além dela É, passar tudo isso aí, ela ainda deixa assim tudo mais doce. Exatamente. Você sabe por que eu faço isso? Sim. Porque eu aprendi com a vida, que a gente, o ser humano, tem que mexer com a imaginação das pessoas. Por um exemplo, hoje eu pensei, quem será que vai me entrevistar? Então eu vou mexer com a imaginação dessa apresentadora. Eu me inspirei na cor vermelha. Olha só, esse é um vestido vermelho de veludo, porque eu pensei, quando ela me olhar, aquela loira com aquele tom vermelho, com aquelas pérolas, com aquele cabelo, ela vai saber que realmente ela está entrevistando uma rainha. Ela não é só mais uma artista, porque com certeza ela já entrevistou milhares de artistas. Mas eu sou exclusiva, não porque eu sou melhor do que os outros, mas porque a minha essência é ser exclusiva. Eu quero marcar você está em casa, a apresentadora Luciana, a Cássia. Anne Cássia, eu quero marcar. Então, eu Sim. uso criatividade para mexer com as pessoas. Como a Luciana falou, tem hora que eu uso o iogurte, a banana, a maçã, o café, porque eu quero que quem está em casa me assistindo, a pessoa fique imaginando coisas e mais coisas e se inspire e aquilo ali começa a trabalhar na mente da pessoa. Então, seja sempre criativa, porque o público ele absorve mais rápido e com certeza o sucesso é garantido. Muito bem, essa mulher é demais, Luciana Malon, que privilégio você estar sempre com ela, né? Eu vejo vocês em Curitiba, né? Em algumas lojas, né? Sabe? É um alto astral, sabe? Eu não sei nem explicar, só para as pessoas que estão em casa nos assistindo, teria curiosidade de procurar a revista Sarau das Artes para ver, procurar o Instagram dela para sentir um pouquinho de toda essa história, ter o prazer de conhecê-la um pouco, porque como a gente está no mês da mulher, que na verdade a gente é mulher o tempo todo, mas esse mês, assim, direcionado para nós mulheres, nós passamos por algumas dificuldades, alguns traumas, alguns desafios, algumas dores, alguns pesos, e que muitas mulheres não conseguem seguir adiante. Muitas delas dão um passo para trás.
né, Cláudia? Eu Com quero, certeza. eu, As mulheres, elas avançaram muito na sociedade, mas o que eu percebo hoje em dia é que as mulheres, elas ainda têm muitas barreiras para quebrar. Elas têm muito território para invadir ainda, porque o que que acontece? As mulheres, aumentou muito a violência contra as mulheres. Eu quase não assisto televisão, porque quando eu ligo a televisão e eu vejo o quanto que aumentou a violência contra as mulheres, isso me fere. Por quê? Porque eu vim para inspirar as mulheres, eu vim para quebrar os padrões, eu vim para dizer para a sociedade que a mulher ela pode usar a roupa que ela quiser. Se ela quiser usar um decote e ela tiver ousadia para isso, ninguém vai agredir ela por causa disso, porque nós nascemos para ser livres. Deus deu o livre-arbítrio para a gente. A sociedade não pode nos punir. As mulheres têm que estar ao sol, elas têm que dominar. Então, o que que acontece? Se você perceber lá, talvez você visitou o meu Instagram, mas não sei se você chegou a ver o meu Facebook. A Luciana me acompanha, ela vê lá as dancinhas que eu faço. É algo assim que mostra muita alegria. Mas o que que acontece? Por que que eu faço essas dancinhas? Não para provocar as pessoas, eu faço para mostrar para as pessoas que você também pode fazer uma dancinha, a Anne Cássia. Você também pode fazer. Se você quiser fazer ó, jogadinha, sim, ó, você pode. Você é livre. Ninguém pode ficar te criticando por isso. Você está entendendo? Ontem eu estava no Instagram e eu vi uma senhora já, a senhora mesmo, dos 70 anos. Ela com uma blusinha de alcinha, uma sainha, e dançando, dançando e rebolando. E eu percebi que ela tava divertindo, trazendo um humor, a alegria. Por que que as pessoas não podem fazer isso? Ah, é vulgar. Vulgar. Hoje em dia, existem os influenciadores para fazer as pessoas darem risada. Eu mesmo dei risada dela. Eu mesmo achei engraçado. A vovozinha, não existe mais aquela vovozinha que fica fazendo tricô. A vovozinha, hoje em dia, ela pode fazer um TikTok, sim, dar uma dançadinha. Isso não é pecado. Isso não é errado. Então, gente, vocês têm que valorizar mais as mulheres. Não querer só é, fazer a violência contra a mulher, não só a violência física, mas a pior violência é a psicológica. Entendeu? Então vamos quebrar esses padrões. Vamos avançar, mulheres. Vamos mostrar que nós somos escolhidas para dominar, que nós vamos levantar a sociedade, que nós vamos mostrar para as pessoas que nós podemos tudo. Nós nascemos para brilhar. Nós, mulheres, somos pérolas de Deus. mas a gente vê que ainda hoje, apesar de uma evolução tão grande, a gente já passou por vários entraves, eu falo a gente, nós mulheres, por várias dificuldades, e que nós mulheres antes era só para parir, né? Servir o marido e pronto. Aí vem uma revolução industrial, a mulher começa a se destacar, mas ela também sofre as consequências, porque ela acumula muita coisa. Hoje, a mulher, além de correr para sustentar, muitas vezes, hoje a mulher tem sustentado lá, né? Hoje os papéis até se inverteram em algumas situações, nada contra, respeito todos. Mas há as famílias que a mulher hoje é aquela que sustenta, mas assim, ela acumula, né, Luciana Malon? Acumula fazeres, é o trabalho, são os filhos, o marido, muitas vezes os netos, e na hora que ela vai dizer, olha, hoje eu vou cuidar de mim, aí não pode, não deve, não pode, não pode. Então, eu queria que você explanasse para a gente, já que você é essa mulher tão aberta, tão espontânea, tão assim alta astral, por que que muitas mulheres nesse contexto ainda, eu não falo só de Brasil, eu falo em contexto mundial, porque a gente vê várias situações da mulher aí ser discriminada de várias formas.
porque colocou uma roupa mais curta, ou porque não se comportou como deveria em certos lugares. O que é que você tem a dizer sobre isso? Porque a mulher ainda hoje, apesar de todos esses avanços, ela recua. A verdade é essa. A mulher ainda recua em várias situações. O que é que você tem a dizer sobre isso, Cláudia? Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso é que elas sofrem uma pressão. É uma pressão tão grande. Se elas não tiverem um psicológico, uma autoestima bem elevada, elas não conseguem se manter no topo. Eu digo por mim, Cláudia Daia, por que você está no topo? Por que você está no pódio? Por que você está aí sendo referência na sociedade? Porque o meu psicológico é um psicológico voltado também pela fé. Eu sou uma mulher muito espiritual, eu busco tudo que eu vou fazer, eu busco inspiração em Deus. Então, o que eu digo para as mulheres que estão em casa, se você está se sentindo fragilizada, oprimida, machucada, sem esperança, você está se sentindo com a baixa autoestima, recorra à fé, porque a fé ela pode te levantar. A fé é a tua estrutura. A fé é o caminho para você ser forte, para você não se abater. Acontecem muitas situações comigo que tentam me derrubar. Muitas pessoas, às vezes, tentam puxar o meu tapete, mas eu estou alicerçada na fé. A minha vida espiritual é uma vida voltada para as coisas de Deus. Eu sou artista, eu danço, eu sou modelo, eu uso biquíni, eu rebolo, eu faço tudo isso. Eu sou garota da propaganda, mas a minha fé verdadeira está aqui dentro. Meu alicerce está aqui dentro. Então, você, mulher que está em casa, tem força, não sabe como agir, não sabe como ser uma rainha, não sabe como ser como a Cláudia Daia. O que eu tenho para dizer para você é: tenha fé, siga aquilo que você acredita, lute pelas tuas causas, não deixe ninguém tirar o brilho dos teus olhos, não abaixe a cabeça para ninguém, não deixe ninguém falar para você, pega esse sonho teu e joga na lata de lixo, coloca dentro da gaveta esse sonho, porque não vai acontecer. Vai acontecer, porque Deus escreveu uma história para você, e ninguém pode tirar nenhuma vírgula dessa história, porque tudo que está escrito vai acontecer, mas para isso você tem que ter postura e acreditar nos teus sonhos, corra atrás, você tem valor. Eu sempre digo, quem acredita sempre alcança. Tem uma pergunta aqui, aí estão perguntando para mim, mas eu posso até estender para a Cláudia, porque eu já tenho minha resposta. A pergunta é, Alicia, ela fala, quando a mulher deixou de ser propriedade do homem? Será que deixou? Eu pergunto para você, eu repasso. Ô, Cláudia, a mulher deixou de ser propriedade do homem? Bom, eu vou responder essa pergunta da seguinte maneira. Primeiramente, quem está na minha vida é Deus. Depois de Deus, sou eu. Deus e eu. Eu tenho meu filho também, mas primeiro Deus e eu. Você não pode colocar o teu marido na tua frente. Antes de você amar ele, você tem que bater no peito e dizer: eu me amo, eu sou poderosa, eu sou maravilhosa. Como que eu tô? Isso vai fazer bem para mim ou não? Então, os homens, eles tentam fazer com que nós sejamos propriedades dele, mas nós não podemos aceitar isso, porque o nosso amor próprio tem que estar em primeiro lugar, primeiro Deus, e depois o teu amor próprio. Você está entendendo? Não. Você tem que se sentir importante. Não é só fazer tudo com o teu gosto do marido, não. Você tem que fazer primeiro o gosto de Deus e de você. Aí depois você conversa com o teu marido, porque ele não manda em você. Quem manda em você é só Deus.
O único que pode te parar é Deus. Não deixa ninguém parar você. Segue em frente. Verdade. Né, Luciana Malonco? Mas muitas vezes a mulher ainda se prende, né, em algumas situações. Ela fica privada de conseguir seguir adiante. E assim, a pergunta, ainda acrescentando, se for eu, no caso, a Luciana Malon pode estar também nos ajudando nessa resposta, eu acho que tem que partir a partir do nosso amor próprio, do nosso eu. Como você bem tem falado do divino, né? Do Espírito Santo, né? Que é aquele que tudo pode, tudo sabe, que nos fortalece. Mas nós, enquanto mulheres, a gente tem que dizer: eu tenho que me amar para eu poder amar o outro. Então, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu vou poder administrar melhor minha vida, meus sentimentos e meus ideais. Luciana Marlon, fala aí pra gente. Isso, né? Porque a pessoa, quando vai se dedicar a uma arte, ela vai ser artista, ela vai encontrar críticas, né? Que nem sempre corresponde à verdade, haters. Eu, por exemplo, você me aparece aqui nos comentários me xingando, então eu já me acostumei. Então, se a pessoa não tiver, for uma artista que já muita estrutura psicológica, ele cai em depressão. Então, por isso que é importante ter uma estrutura, uma fé como pilar, para que tenha que essas pessoas ruins, que são os haters, né? Não se deixar abalar por eles, né? Então, haters vão embaixo dos comentários, acusam, xingam, são pessoas que elas são infelizes com elas mesmas e, de repente, para não enxergar isso, não de repente encarar esse problema que ela tem de ser feliz com ela mesma, ela vai na rede social dos outros e começa a xingar. Infelizmente, tem esses haters. E se o artista não tiver uma estrutura pela fé, uma estrutura pela autoestima, ele cai em depressão. Então, por isso que, nesse sentido, a fé e a autoestima, elas são importantes. Então, essa base espiritual tem que estar formada dentro do nosso coração e da nossa cabeça, porque senão você desaba. Exatamente. O artista entra em depressão, o artista deixa de correr atrás dos seus objetivos, e aquele também que não é um artista, mas é uma dona de casa, é uma empreendedora, é uma trabalhadora, ela acaba sendo, ela recua, ela é podada. Porque muitas mulheres acabam sendo podadas pelos seus maridos, pelos seus parceiros, né? Pelos seus filhos, e ela acaba recuando. E esse brilho, essa estrela, Cláudia, que você tanto falou e demonstrou, vai acabando o brilho. E esse brilho, ele tem que ser reacendido dia após dia. Porque nós, enquanto mulheres, a gente deve passar toda essa emoção e esses sentimentos e essa veracidade de situações para que a gente possa, sim, encontrar um lugar nesse nosso habitat, que não é fácil. Luciana, tem mais uma pergunta aqui para Cláudia, que é da Joelma, a nossa editora. A Joelma pergunta o seguinte: Cláudia, das suas profissões, qual é que você se sente realizada, reconhecida, e qual delas você precisa disponibilizar maior atenção e tempo? Fala aí pra gente. Eu quero dar parabéns para a Joelma, que você falou, né? Que fez essa pergunta, né? Eu quero dar parabéns para ela, porque de todas as perguntas que eu li, essa foi a que mais me emocionou. Porque é uma resposta tão fácil de dar para mim. Apresentadora. Ser apresentadora, para mim, é algo assim que eu não tenho palavras. Tudo que eu sempre quis na minha vida, tudo que eu sempre sonhei. Eu nasci para apresentar, eu nasci para ser apresentadora. Quando eu recebi esse programa Cheiro do Sucesso na Rádio Amor e Vida, eu sabia que era o próprio Deus que tinha me dado essa oportunidade. Então, aquilo para mim foi um sonho que estava sendo realizado. Cada programa que eu faço como apresentadora,
É como se eu recebesse um renovo, é como se eu trocasse de pele, é como se eu rejuvenescesse a cada dia, é como se o meu sorriso se alargasse. Então, ser apresentadora para mim é tudo que eu sempre desejei. E hoje eu estou podendo realizar esse grande sonho. Ser apresentadora é magnífico. Olha, a Joelma tá te assistindo, ela parabenizou aí. Um grande abraço, gente, para todos vocês que estão passando, que estão ficando. Nosso muito boa noite. O pessoal está dizendo aí, te amo, Luciana, parabéns, menina. Ah, obrigada. Medo do dia que algum jogo, não sei o quê, na Micácia. Gente, estão brincando comigo, mas é isso, gente, que honra, né? Ela respondeu, olha, João, uma pergunta que realmente emocionou a nossa convidada. Parabéns. Mas eu também tenho uma pergunta para você, né, Luciana Malon? Eu queria, não é nem uma pergunta, é tipo assim, Cláudia, você tem esse perfil, certo? Sim. As mulheres deveriam ser decididas na vida. Vai ou não vai? Quer ou não quer? Você pensa assim? Eu acredito que a Essa é uma dúvida, pergunta minha. eu acredito que a dúvida é algo que não vem de Deus. Se você tiver dúvida, não faça. Faça tudo na certeza. Faça tudo numa direção. Busque uma direção. Você está com dúvida? Você não sabe se você é professora ou se você é cantora? Busque uma direção. Diga, papai, o que eu devo ser? O que eu devo fazer? Por onde eu devo começar? Busque direção. Deus fala com você todo momento. Nós estamos aqui nessa conversa, Deus está falando comigo, está falando com você, está falando com a Luciana, está falando com o pessoal que está em casa. Então, eu sei que tem pessoas que são indecisas, elas não sabem o que fazer. Elas têm que buscar uma direção. Eu não faço nada na minha vida sem antes buscar uma direção. E quando eu não busco essa direção, com certeza as coisas ficam meio travadas, meio bloqueadas, as portas ficam fechadas. Mas quando eu busco essa direção, quando eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa sabedoria, com certeza as portas vão se abrindo. E você não pode ir por opiniões dos outros. Se você acha que o caminho é esse, segue por aqui. Não é porque a Luciana falou que é para você ir por aqui que você vai por aqui. Esqueça da Luciana. Segue a tua intuição, segue a tua fé, segue aquilo que você acredita. Ainda que você tenha que quebrar padrões para você vencer. Entendeu? Pegue aqui, ó, aquilo que Deus te direcionou. Porque você vai vencer. Luciana Malon, é com você. Isso é bem importante. Os artistas têm que ter uma estrutura dessas, né? Principalmente que tenha sempre alguém querendo passar a perna no artista. E isso é ruim, porque você vê que tem esses artistas aí que, né, que eles são desconhecidos. Só um exemplo, eles não bebem nem usam droga. Aí que quando aparece na mídia que eles começam a beber, usar droga. E tem uma parte espiritual que explica isso. A inveja, que eles não têm uma proteção espiritual, a inveja pega neles, eles começam a beber e a usar coisas que não deve, né? Porque eles se afastam do divino, né? E muitos desses artistas começam, geralmente, principalmente americanos, essas igrejas gospel, cantando, fazendo teatro. Daí vai pela fama, esquece de Deus, esquece de tomar uma direção e vai para o caminho errado. E aquela inveja dos outros que querem passar a perna, pega neles também. Essas coisas realmente existem, né? Porque não tem como provar, mas que existe mesmo. E o que fazer? Ô, Cláudia, diz aí, quando chega assim, alguém que puxa teu tapete, quando alguém não quer te ver, você trilhou todo o seu caminho, você foi regando, e quando chega numa situação dessas, onde você percebe que você fez tudo para estar onde está, batalhou, suou, correu, deu o melhor de si,
Aí vem alguém, pá, puxa teu tapete. Qual é a tua reação? A minha reação é o seguinte: oração. A oração, ela move montanhas, ela faz milagres, ela abre portas e ela traz à existência aquilo que não existe. Quando tentam me derrubar, quando tentam me destruir, quando tentam tirar a minha peruca, eu entro em oração. E eu digo, papai, como que tá meu saldo aí? O meu saldo, ele tá positivo ou ele tá negativo? Porque se ele tiver positivo, está na hora do senhor fazer justiça e prestar conta com essa pessoa que está tentando me derrubar. Ela tem que ver, ela tem que perceber que eu tenho um dono. Eu sou a menina dos teus olhos. Então, há um mover espiritual para me defender. Há um saldo positivo para mim. Agora, se eu estiver com o saldo negativo, não adianta eu pedir. Não adianta eu clamar. Não adianta eu dizer eu estou sendo injustiçada. Então, vai de cada um ter um depósito, um saldo positivo na conta. Como que é teu saldo aí, Luciana Malon? Teu saldo está positivo ou ele está negativo? Você tem plantado? Você tem plantado ou você quer colher o que você não plantou? Hã? É isso que eu te pergunto. Eu não sei, tem que perguntar com Deus, já não é mais comigo. Mas eu posso te responder, pelo menos pela vida profissional. Eu tenho te acompanhado, eu tenho visto o teu saldo positivo, eu tenho visto quantas pessoas você tem ajudado, quantas pessoas você tem estendido a mão, quantas pessoas, às vezes, muitas vezes, não tem nem condição de dar uma entrevista e você diz, não, eu vou fazer essa entrevista, eu não vou cobrar, não, eu vou te ajudar. Isso se chama saldo positivo. Esse trabalho que você está fazendo comigo, Luciana, você tem plantado, é um trabalho positivo. Você vai colher. Não pense que é à toa você estar ao meu lado. Você foi escolhida. Você está entendendo? Então, você tem plantado. Sua colheita será grande. Tudo que a gente faz, a gente colhe. Com certeza, Luciana, eu posso responder por você. Você tem um saldo positivo. Muito bem. Olha, gente, que maravilha. Nós estamos aqui pela revista Sarau das Artes, no mês especial Mulher. A gente está falando sobre os desafios, a carreira dessa mulher estupenda, que é a Cláudia Daia, rainha, né? Que já brilha, uma estrela iluminada dia e noite, que tem uma alta astral incrível, passa uma energia positiva. Gente, é uma maravilha estar aqui contigo, Cláudia. Um prazer enorme, tenho aprendido muito. Aprendido aqui. Luciana Malon também, a gente já se conhece há algum tempo. Eu já apresentei muitas lives com ela. É uma pessoa maravilhosa. E logo a gente vai se conhecer, viu? Agenda aí. Logo, e também quero ver você, viu, Cláudia? Anne Cássia, eu faço um desafio com você. Eu quero ver você com a Luciana Malon, lá no bondinho, dançando com um leque desse tamanho. Você já imaginou? Eu não sou muito boa de dança, não, mas eu posso dar uns passitos. Mas então você pode fazer uma entrevista com ela lá na frente do bondinho, porque com certeza eu e a Luciana nós estamos trazendo algo exclusivo para Curitiba. Nós estamos enaltecendo a cidade através da arte, com esse projeto nosso, de estar de frente ao bondinho, de estar na praça, de estar nas lojas, de estar mostrando que Curitiba tem artista, que Curitiba tem talento, Curitiba tem estrelas, Curitiba tem humor, Curitiba tem comédia, Curitiba tem alegria. Curitiba, cheiro do sucesso! Muito bem, que maravilha! Mas eu tenho outra pergunta para você. Sim, a gente já até
falou alguns tópicozinhos assim durante toda a nossa entrevista. A gente já está com 55 minutos de entrevista. Olha, Tava tão bom. correndo, né? E ainda tem agenda cultural já com a Luciana Marlon. Mas assim, a gente já falou da sociedade, dos avanços da mulher na sociedade, mas eu quero aprofundar mais essa pergunta da seguinte forma. Na sociedade, onde a mulher luta diariamente para legitimar o seu espaço e tantas vezes sendo silenciada e de várias formas agredida, qual a sua opinião sobre a importante e constante luta do movimento feminista ao longo da história? Bom, tem tido uma evolução desse movimento, porque eu vou abrir o leque da oportunidade, como diz a Luciana. Tem surgido muito nas mídias, na sociedade, as influenciadoras, como eu, como a Luciana, como você, que também é influenciadora. Então, as influenciadoras, elas têm levantado uma bandeira, que é a bandeira da autoestima, do amor próprio, é a bandeira da mulher, da vaidade da mulher, do crescimento da mulher. Vocês estão entendendo? Então, isso tem ajudado. Ser influenciadora hoje em dia, eu considero que é uma profissão. E eu acho que deveria ser regulamentado até com salário e tudo mais, entendeu? Porque as influenciadoras, elas têm feito grandes obras aí na sociedade, mostrando para a mulher que ela é capaz, que ela pode. Por um exemplo, eu sou empreendedora no ramo de brechó, de moda feminina de luxo. Eu pego a câmera, eu mostro aqui toda a minha loja, eu falo, você que é dona de casa, pare só de ficar sendo dona de casa, monta um brechó na garagem da tua casa e ganhe dinheiro, tenha independência financeira e seja próspera. Então, eu tenho essa autonomia. Por quê? Porque eu sou uma influenciadora. Então, aquela mulher que dependia do marido para comprar um shampoo ou até mesmo uma calcinha, hoje ela escuta eu falando isso, você falando isso, e ela abre os olhos. E ela começa com as próprias peças de roupa dela na garagem. Quando ela vê, ela é isso aqui que eu vou mostrar para você, com licença. Ela é... O que é que ela vai mostrar, gente? Ela é dona de um brechó chique, de um brechó de luxo, de um brechó aonde ela prega sobre a prosperidade, aonde ela prega sobre você dominar, você ser uma mulher empoderada, uma mulher que vai trazer não só para a família ao lado financeiro, mas você vai trazer também para a sociedade aqui referências da moda, referências do glamour. Você vai trazer para você a felicidade de dizer, eu sou dona do meu próprio negócio, isso não tem preço, eu domino, aqui quem manda nessa loja sou eu. Então, você vai parar de ficar mandando só em panela, você vai ter uma loja para você administrar. E eu gostaria de falar mais uma coisinha nessa noite, que eu tenho um dom, o dom da prosperidade. E em todo lugar que eu vou, eu falo isso para as pessoas, eu tenho o dom da prosperidade e o dom da alegria. Por isso eu inspiro pessoas, por isso eu estou falando isso para você, mulher de casa, dona de casa. Não fica só lavando e cozinhando, você pode mais, você tem valor. Muito bem. Aproveita e fala pra gente teu endereço aí, de repente as pessoas que estão nos assistindo aí, da tua cidade, podem estar te procurando. Vou fazer uma brincadeira para mostrar para vocês que eu também sou divertida. Isso aqui é canela, tá, gente? Tem aqui na minha loja, eu gosto bastante. Belíssima brechó, a marca de uma estrela, na rua Gamaliel Bueno Galvão, número 11, na Vila Guaíra. Pode deixar, todo mundo conhece a belíssima, a rainha da fama. Aquela que tem o cheiro do sucesso. Muito
Tudo bem, muito bem. Luciano, o que é que temos essa semana aí cultural? O que é que você passa aí pra gente? Fala aí. Isso, eu fiz um resumão aqui de uma atividade cultural que serve para as pessoas de todos os estados do Brasil e até as pessoas que moram em outros lugares. Vocês já ouviram falar do FLAU, Festival Literário Virtual? Então está tendo FLAU, né, em março inteiro e um pouquinho de abril. Né? FLAU é o quê? Para você mostrar a sua arte, você que de repente é escritor, se você quiser dar uma oficina virtual, você pode. Músico pode dar uma oficina musical também. Vai ter uma antologia. Vocês querem participar da antologia do FLAU? Então, pergunta aqui para mim, que eu coloco vocês, eu peço para as monitoras, a Nel e também a Jaqueline e também o Luiz Amato, colocarem vocês do grupo do FLAU para participar da antologia. Lá tem oficinas gratuitas. Eu mesma dei, há uns 15 dias atrás, uma oficina lá no FLAU, totalmente virtual, chamado Como Escrever Lendas Urbanas. E o pessoal gostou bastante, né? De repente, se a Nicássia quiser dar uma oficina, a Cláudia também quiser dar. Se quiserem também participar, assistirem as oficinas gratuitas do FLAU, estão convidadas. E onde é que eu consigo o FLAU aí da internet? Está ali na página do Facebook. Você digita FLAL 2025, porque tem FLAU todo ano, né? A FLAU com L. FLAL 2025 no Facebook, vai abrir uma página com várias oficinas, convites para antologias e bate-papo com escritores, né? As lives de lá estão gravadas e vocês podem deixar perguntinha lá. Então, entre no Facebook, digite FLAL 2025 e participe. Tem pessoas de outros lugares também, pessoas da Itália, Portugal, Japão. Então, ela é internacional, é Festival de Literatura e Artes Internacional e também é totalmente virtual. Muito bem. Que maravilha. A gente já está com 1h02. A gente já está quase no finalzinho aqui da nossa live. Mas a gente tem mais uma pergunta aqui para a Cláudia. Cláudia Rainha. Bom, antes disso, eu queria pedir para a Luciana mandar um beijo para o meu grande fã, Lucas. Lucas? Um beijo para o Lucas, que gosta da Cláudia Daia. Lucas, que gosta de pipa e de raia. Lucas gosta de literatura. Lucas é um menino cheio de ternura. E também muita, muita cultura. Um abraço. Obrigada. Ô Cláudia Rainha, diz aí quais os próximos projetos em sua carreira e quais as suas perspectivas como mulher diante de todo o legado que você já construiu até hoje. Fala aí pra gente. Bom, apesar de ser atriz, modelo, apresentadora, influenciadora, empreendedora da moda, dona de casa, eu sou de tudo um pouco, mas eu sou uma pessoa que eu estou sempre me desafiando, eu sempre quero aquilo que não que seja impossível, mas que seja difícil de alcançar para mim, ou que talvez para mim é impossível, ou que talvez eu não tenha aquele dom, que talvez eu não tenha aquele talento, que talvez eu não tenha aquela condição, que talvez aquela porta esteja fechada para mim. Então, eu sou uma pessoa de desafios, eu adoro me desafiar. E eu tenho um sonho, um projeto, não para o futuro, mas agora para frente, que é a música. Eu quero cantar, eu preciso cantar, eu preciso dar voz ao cheiro do sucesso. Mas aí você me pergunta, mas qual é o desafio? É fácil cantar, esteja. Para quem já nasceu com o dom, ou para quem talvez goste, sempre esteve envolvido com a música. Mas para mim, que na minha casa quase nunca a gente escutava música, sempre fazia outras coisas, não era muito uma família de ouvir música, eu não nasci com esse talento, para mim é difícil, mas não é impossível. Eu tenho buscado em Deus o dom. Eu quero se tornar uma cantora, eu quero aprender a cantar, para mim poder cantar para o público, para o meu público, para mim poder se expressar. Então esse é o meu próximo desafio. E a outra pergunta que você disse, qual que é o legado
que eu vou deixar para as mulheres, para as pessoas. Eu nasci para inspirar pessoas. O meu legado se chama Cheiro do Sucesso. Como eu disse para você, eu tenho o dom da alegria e o dom da prosperidade. Eu vim para ser usada para abençoar pessoas na parte da prosperidade e, como artista, trazer alegria para as pessoas. Eu vim para trazer o sucesso, eu vim para fazer aquelas pessoas que estão com aquele sonho dentro da gaveta, abrir aquele sonho e falar, não, eu ouvi essa mulher falar na internet, ela falou desse tal cheiro do sucesso, eu quero isso para mim, eu quero cheiro de sucesso na minha vida, eu preciso realizar o meu sonho estava 15 anos guardado, mas agora ele está aqui e eu vou escutar ela e eu vou colocar em prática e eu vou vencer. O meu legado se chama Cheiro do Sucesso. Eu vim para inspirar pessoas, eu vim para fazer pessoas prosperarem e eu vim trazer alegria para o mundo, porque esse é o dom que Deus me deu. Olha aqui. Muito bem. Isso. Essa é a área da prosperidade. Muito bem. Luciana, a réplica aí. Isso que a prosperidade começa em cada um de nós, né? A gente tem que acreditar primeiro na gente, né? Não pode esperar um parente acreditar em você, senão você vai ficar sempre atrás do amor da mãe narcisista, então, do amor da tia ausente. Não, você primeiro vai ter que buscar a força dentro de você, que é assim como você pode começar a prosperar por causa da sua força. E assim as pessoas que desprezaram você vai ver que você consegue, elas vão duvidar, vão ficar inconformadas, mas está ali o teu legado vai ficar ali. Então, primeiro você tem que acreditar em você, né? E tentar, porque se você acreditar também não tenta, não adianta nada. Tem que ter força de vontade, porque sem força de vontade, ninguém chega a lugar nenhum. Muito bem, gente, a gente está no finalzinho aqui do nosso bate-papo, que até agora foi maravilhoso, passou rapidão, a gente está com 8 horas e 7 minutos, 1 hora e 7 minutos a mais, Luciana. Assim, eu queria assim, que a nossa convidada, Cláudia, a rainha, fizesse as suas considerações. Por favor, Cláudia. Bom, eu teria muitas coisas para falar, mas não é o que Deus quer. Deus quer nesse momento que eu use de mais um dom que eu tenho. Talvez, não sei se vocês saibam que eu tenho esse dom. Eu tenho o dom da profecia, o dom de profetizar. Então eu encerro essa entrevista profetizando sobre a revista Sarau das Artes, sobre a apresentadora Anne Cássia, sobre a apresentadora Luciana Malon, que elas venham sentir realmente esse cheiro do sucesso que eu tenho, porque eu fui escolhida para estar aqui hoje, eu fui escolhida para escancarar as portas dessa revista, que todos que trabalham aí, eles possam prosperar, eles possam ter portas abertas, eles possam entrar em contato comigo e dizer, rainha, depois daquela entrevista, houve um mover aqui na Sarau das Artes, nessa revista, novos patrocinadores chegaram até nós recebemos convites, nós recebemos contatos de pessoas, nós recebemos premiações. Então, eu novamente quero te chamar para mais uma entrevista, para a gente continuar esse assunto, porque geralmente você gera o sucesso aonde você vai, porque você nasceu para o sucesso. Mas esse sucesso que eu tenho, eu sopro nessa revista Sarau das Artes e dessa família que envolve a Sarau das Artes. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Luciana Malon, por favor. Eu agradeço, foi uma entrevista muito gratificante, sem ser aquela coisa chata, monótona que a pessoa só fala. Teve risada, teve descontração, teve moda, ela mostrou toda a loja. Então foi uma entrevista bem produtiva e descontraída ao mesmo tempo, porque as pessoas acham que algo produtivo tem que ser aquela coisa carrancuda. Não, algo produtivo pode ser divertido também. A Cláudia e a Anne Cássia mostraram isso hoje. Gente, assim, o prazer foi todo nosso.
Um abraço bem grande da equipe da Sarau das Artes Revista, porque é uma equipe linda, maravilhosa, linear, sabe? Obrigada a todos vocês que passaram por aqui, que estiveram aqui, vão ver depois. Foi um grande prazer te entrevistar, Cláudia, um prazer vasto. Luciana Malon, sempre é bom estar com você, conversar com você. Foi muito bom estar com vocês. E a todos vocês que passaram, nosso muito boa noite. Muito obrigada e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tenha uma excelente semana com muita cultura e diversão. Sim. Tudo de bom, Beijo. porque vocês Obrigada, gente. são luz. Vocês são luz, meninas. Vamos cantar. Você Nós. é a luz, é a raio, estrela e luar. Manhã de Manhã sol. de sol. Meu iaiá, Você é assim. É sobre isso e muito mais. Até a próxima, gente. No próximo domingo tem mais Sarau das Artes. Até lá. excelente semana com muita cultura e diversão. Tchau, tchau. Tchau.